Yahshua Mashiach seja com os meus queridos, como vocês estão. Que a benevolência e a graça do nosso Criador, através do nosso Salvador Yahshua Mashiach, alcance os senhores e as senhoras onde colocares as plantas dos pés. Assim seja, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Criador. Estamos aqui. Mais uma semana está diante dos nossos olhos. Vamos consagrar o Altíssimo Soberano, assim conforme ele diz a Moisés. Moisés diz a ele, né? Pai, se a tua presença não estiver conosco, não permita que saiamos do lugar. Né? Que nossos planos, nossos projetos estejam aliados com o Criador. Porque quando nós alinhamos os nossos planos e os projetos com a vontade do Criador, tudo flui naturalmente. Né? A gente não tem dificuldade para se mover. Né? As coisas, quando ela é consagrada ao Criador e está no centro da vontade dele, a gente flui com maior facilidade. Né? Nós não temos dificuldade para fluir, nem dificuldade para mover. Mas quando ele não está no negócio, o negócio não flui por nada, por nada. Hoje nós vamos começar a semana já alicerçando na rocha, que é Yahshua Mashiach. Nós vamos falar, né, expressar o poder da fé, né? Expressar a verdadeira declaração da fé no Criador, né? O que nós podemos fazer, né, tendo fé no Criador. Então a gente vai meditar em vários versículos aleatórios, nós iremos falar sobre isso, vários versículos aleatórios, para que a sua fé venha ser ativada no nome de Yahshua Mashiach. Uma coisa é nós vivermos as coisas conforme a vontade do homem, ou conforme a influência do homem nas nossas vidas, para que algo venha mover com a ajuda de alguém, tá? A outra coisa, o outro quesito é nós vivermos no centro da vontade do Criador e deixar ser movido por Ele, né? Ser abençoado por Ele, né? Então, começando, Pai, ministra nosso coração através de Yahshua Mashiach, neutralizando toda a interferência externa, interna, mas que nós venhamos declarar somente a sua vontade, que venha ser revelado os nomes santos e sagrados. Esse canal ele tem a premissa de revelar o nome do Pai, que é Yud-He, Vav-He, na pronuncial do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Perdoa os nossos pecados, somos pecadores diante de Ti, mas que Tu tenha clemência e benevolência pelas nossas vidas. Unge a minha língua, Pai, que eu venha falar exclusivamente aquilo que é da Tua vontade. Não permita que eu venha pecar contra Ti e nem contra o Teu povo. Assim seja. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Yahweh nada é impossível. O que esse versículo vem expressar para mim e para você? O que ele vem explanar? Ele vem demonstrar para mim e para você a capacidade do nosso Criador de realizar coisas que para os humanos, para as pessoas, para o ser humano seria impossível. Mas quando nós temos fé para o Criador, nada, absolutamente nada é impossível. Então este é um versículo verdadeiramente que vai ativar a sua fé de uma forma extraordinária. Se você tiver consciência nisso, ministrar, né, meditar sobre isso, enraizar isso dentro da sua mente, e para o Criador Yahweh nada é impossível, você está demonstrando dentro de você, você está expressando para as demais pessoas que a capacidade do Criador de realizar coisas é totalmente diferente da capacidade do ser humano. Né? Aquilo que humanamente falando, para mim é impossível, que é impossível para mim ou para você, para o meu Criador, ele faz um piscar do olhar. Né? Só de virar assim, o dedinho dele, ou virar o rostinho dele assim, ele já realizou. Antes mesmo de um piscar do olho, ele já fez coisas extraordinárias, que por ser humano isso seria muito difícil, seria impossível, né? Incapaz de fazer. Então, esse versículo, Lucas 1,37, é a verdadeira declaração de fé, de esperança no próprio Criador, que ele pode sim realizar o que ele nos promete. Todas as suas promessas, sim, independente do cenário, independente das circunstâncias, elas sim podem ser cumpridas nas nossas vidas. Que o Criador ele não depende de circunstâncias aparentes, né, para realizar algo na minha vida ou na sua vida, mas que somente pela fé nele todas as coisas foram feitas. Não somente isso, no livro de Hebreus, agora nós vamos meditar Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo, o mundo foi criado pela palavra do Criador, de modo que o visível veio existir a partir do invisível. Então nós entendemos, nós que somos filhos do Criador, herdeiros da sua promessa, nós entendemos que pela palavra, quando ele diz haja luz e houve, ali foi feito, formado todo o universo, todo mundo foi feito pela palavra do Criador. Por isso nós devemos pedir ao Criador que venha ungir nossa língua, para que nós tenhamos palavra de edificação na vida do outro, né? Porque pela palavra, pelo que nós declaramos, pelo que nós acreditamos, acontece pela nossa fé, né? Porque Hebreus 11:6 diz:
Ora, sem fé é impossível agradar o Criador, porque é necessário que aquele que se aproxima do Criador creia que ele existe e que ele é o galardão daqueles que o buscam, né? Então, o que acontece? Acontece que, através desses versículos que nós estamos meditando nesse dia, nessa nova semana, para a glória e exaltação do seu nome, tudo foi formado através da palavra do Criador. E haja visto que não existe absolutamente impossível, olha a chuva chegando, testificando, louvado seja o nome do Criador, que não existe impossível quando ele se quer tratar ou se ele quer trazer à luz algo ou quer honrar alguém diante do mundo, né? Então, em quesito do Criador, às vezes as pessoas ficam olhando para você e falam, nossa, é doidinho, porque o Criador ele escolheu as coisas loucas desse mundo para enganar os sábios, né? Para surpreender aqueles que se denominam muito estudiosos, muito inteligentes, né? Ele escolheu as coisas pequenas deste mundo para vir revelar os seus nomes, né? Aquelas pessoas que humanamente falando, seria impossível. Ele nos escolheu, ele não chama os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. Por isso que nós devemos viver efetivamente, aqui, conforme está nessa palavra, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 56 diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Criador, o qual nos faz também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Por isso que nós temos que entender que nós temos que alimentar mais o nosso Espírito do que a nossa carne. É uma luta constante, a carne contra o Espírito. Está sempre em luta, está sempre em desacordo. Porque você alimentar a sua carne é você alimentar os seus desejos carnais. E muitas vezes, para que nós tenhamos uma intimidade com o Criador, nós temos que rejeitar muitas coisas da carne. Nós temos que renunciar a muitas coisas que estão no mundo, né? Nós vivemos no mundo, mas tudo posso, mas nem tudo me condiz, nem tudo me convém, entende? Por que nós devemos alimentar mais o nosso espiritual, buscar mais conexão com o nosso Criador através de Yahshua Mashiach, aceitando Ele, reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas e sobre o mundo, porque foi Ele que criou. Ele criou bom, criou mal, tudo foi feito por Ele e pela palavra. Tudo é dele, por ele e com ele. Então tudo, você tem que entender que tudo nessa terra, neste mundo, céus e terra, é submisso ao Criador. Antes dele não houve, depois dele não existirá. Ele foi, ele é e será eternamente. A sua glória nunca será dividida. Então, se ele vem me usar para compartilhar alguma coisa, é ele que está fazendo, ele está usando a minha boca para transferir algo para você. Não seja a minha capacidade. Não porque, se o dia que eu achar que a glória é minha, queridos, olha a chuva, louvado seja. O dia que eu achar que a glória é minha, ele deixa de me usar. Ele usa outra pessoa. Porque tem muitos homens que acreditam que eles que fazem milagre, que eles que entregam revelação. Não! É transferida para a gente e a gente vai transferir em nome do nosso Criador para que fique sabido que Ele está avisando, que Ele está chamando a população ao arrependimento, para que voltar para Ele, para se corrigir dos maus caminhos. Então, tudo é feito. Ele usa quem Ele quer, né? Então, nós temos que entender tudo que a gente transfere, tudo que a gente anuncia é por Ele, com Ele e para Ele, tá bom? No Salmo 27 diz, o Criador é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Criador é a força da minha vida, a quem terei receio? Se nós temos consciência, nós vivemos sob o domínio, sob a submissão de algo, de uma força tão sobrenatural na nossa vida, nós não temos o que temer. Porque nós sabemos que Ele tem o controle da vida, da morte, que Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E que seu domínio e seu controle não pode ser cessado. O seu poder não pode ser cessado, né? Então, Ele pode atuar de várias maneiras. Ele não precisa de cenário para Ele realizar algo na vida de alguém, ou de uma cidade, ou de um estado, ou de uma pessoa. Ele não precisa de cenário. Ele não precisa de oportunidades, ele é a verdadeira oportunidade, ele é o verdadeiro cenário, ele faz todas as coisas porque tudo foi criado por ele, com ele, para ele. Quero que você tenha essa consciência. No livro de Isaías 41:10, mais um outro versículo que vai estar expressando a capacidade, demonstrando a capacidade do nosso Criador em realizar coisas que para o ser humano seria impossível.
Não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Iau, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, a destra da minha salvação, da justiça. Então, queridos, o Criador é o único que nós devemos confiar somente nele. Ele, na Bíblia, fala mais de 365 vezes, não temas. Isso é para mim e para você lembrar que todos os dias, ele quer dizer para mim e para você, não temas, eu estou contigo. Não te preocupa, eu estou contigo. Muitas vezes as pessoas olham o cenário do mundo, olham o cenário ao seu redor, olham as circunstâncias ao seu redor e começam a ficar perturbado, ficar preocupado, gera depressão, gera, depressão, gera enfermidade. Por quê? Porque confia no cenário que está vivendo, ou confia no que está observando que os valores estão inversos, certo, errado, errado e certo. E muitas dessas pessoas, elas acreditam que a força do homem sobressai a força do próprio Criador. Isso significa que essas pessoas, elas olham o cenário presente, as pessoas que estão ao redor delas, influenciam aquilo que tem humanamente. Muitas dessas pessoas, elas têm uma fé natural. Por que uma fé natural? É acreditar naquilo que os olhos podem mostrar, que pode pegar, que pode tocar. Agora, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre andei na contramão do mundo. Se tá, a maioria está indo para lá, eu vou para cá, eu vou para o sentido contrário. Por quê? Porque a maioria está seguindo o caminho do mundo, seguindo o modelo do achismo, seguindo o que os olhos podem ver e contemplar. Eu sempre vou me direcionar para o caminho contrário, porque o caminho contrário é a porta estreita. Quando algo te leva para a porta larga, você pode ficar de olho aberto, regalar os olhos, porque ali tem armadilha, ali tem laço. Querido, não tem almoço de graça, não tem almoço grátis, não. Ainda mais uma crise, ainda mais uma terra como essa, um mundo que as pessoas estão cada vez mais rebeldes, coração endurecido, semblantes endurecidos, resistentes, rejeitando a presença do Criador, rejeitando a presença do Salvador. Querido, a maldade está extrema, o mundo está em decadência em todas as áreas. Você acha que vai ter almoço grátis? Querido, quando você vem com algum benefício para a população, você pode abrir os olhos, arregalar os olhos e falar, epa, aí tem coisa. Aí tem coisa, porque não vem almoço grátis não, querido. No mundo que nós estamos, 2025, almoço grátis, você pode desconfiar que aí tem tramóia. Aí tem alguma coisa nesse negócio. Então, tudo é questão de lógica, tudo é questão de percepção, entendimento e percepção espiritual. Então, o Criador, ele usou não temas na Bíblia mais de 360 vezes para dizer, para lembrar para mim e para você que nós não devemos temer, porque ele sempre vai estar conosco, independente da situação ou das circunstâncias. Não temas porque eu estou contigo, não temas porque não temas e nem te assombra, ou seja, não fique assustado com o que os teus olhos estão contemplando, não fique com medo com aquilo que está te mostrando, te rodeando. Não, fique tranquilo, eu estou contigo, eu me garanto, porque eu sou o teu Criador Iau, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça. Então, por si só, basta. Quando você recebe umas palavras dessas sobre a sua vida, o seu ânimo vivifica, pode estar morto, mas você começa a ganhar vida. Quando você medita na Bíblia, você ouve o Criador falando contigo, e Ele está falando hoje. Porque para Iau nada é impossível. Isso, querido, quando você recebe essa palavra, quando ela fica enraizada dentro do seu coração, você entende que para o nosso Criador é absolutamente nada é impossível. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o próprio Criador. Entende, querido? O Criador é o único que nós devemos confiar plenamente, somente nele que nós devemos confiar. Né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Criador é Espírito, e onde está o Espírito do Criador, há liberdade. Então, quando a presença dele está conosco, o Akadosh dele está sobre nós, a grandeza dele está sobre nós, há liberdade de escolha, há liberdade para pensar, há liberdade para criar, há liberdade para defender, há liberdade para agir, há liberdade para posicionar, né? Mas o que o mundo quer? O maligno quer? O mundo diz na Bíblia que o mundo já é do maligno, quer escravizar as pessoas. E quando você é escravizada, você não tem liberdade para pensar, você não tem liberdade para criar, você não tem liberdade para mover, você não tem liberdade
para raciocinar, para interpretar, para ter entendimento e percepção. Porque com o espírito da escravidão sobre a sua vida, você fica cego espiritualmente, você não consegue ver um palmo depois do seu nariz, você não consegue fazer analogia do certo e errado, você não consegue fazer a leitura do ambiente em que você está, ou mesmo longe, quilômetros e quilômetros, você não consegue interpretar aquilo que está acontecendo. Veja bem, nós entendemos que aqueles que têm o espírito de verdade, têm o Ruach Kadosh do Criador, eles têm a capacidade psicológica, emocional, mental, de raciocinar, de interpretar, de tomar decisões, de se posicionar de uma forma diferente. Ao contrário daqueles que têm espírito de escravidão. São pessoas que são guiadas, direcionadas por um sistema, seja um sistema religioso, seja um sistema econômico, seja um sistema financeiro, seja um sistema, enfim, né? O sistema como um todo, que faz parte do sistema do anticristo. Que ele que rege as nações, ele que guia, dita as normas, as regras. E muitas pessoas são escravizadas, por quê? Porque não tem capacidade nem entendimento de interpretar o que está acontecendo no cenário. As pessoas, muitas dessas pessoas que estão sendo escravizadas, elas não têm a capacidade de fazer uma leitura do cenário e nem do ambiente, seja onde ela vive, seja no mundo inteiro. Por isso que quando você tem essa capacidade, você recebe o quê? O galardão do Criador, que é a própria grandeza dele dentro de você, que faz com que você não pense por você mesmo, mas que nós sejamos capazes de pensar pelo próprio Criador, conforme o pensamento dele. Ou seja, o qual nos faz também capazes de ser pessoas com pensamentos do próprio Criador. Ou seja, por isso que nós, muitas vezes, eu vou estar revelando para vocês coisas, falando de coisas, que você vai ficar impactado. Mas como que ela consegue saber de tais coisas? Como ela consegue chegar até ela tantas informações que é tão restrita, tão fechada? Por causa da interpretação, da percepção, do entendimento, da leitura do cenário que o Criador nos entrega. Através de meditação na palavra, através de visões, através de sonhos, através de uma situação que você olha e ali o Criador já te mostra, abre os seus olhos, tira a venda e você consegue ver uma situação diferente que a maioria está conseguindo enxergar. Aquilo que para as pessoas comuns assim como eu, não sim, que não tem a mesma percepção que eu, a maioria que é comum, você já consegue ver um cenário totalmente diferente. Você consegue fazer uma leitura de um ambiente completamente diferente. Você tem um entendimento avançado, além, sabe? Você consegue interpretar uma situação. É como se você fizesse uma leitura de um texto e conseguisse interpretar ela imediatamente, sabe? Então, a Bíblia Sagrada ela é feita cheia de códigos, de revelações. E só é revelada àqueles que realmente têm uma conexão com o Criador. Tem o Espírito Santo, muitos conhecem como Espírito Santo. Tem o seu Ruach Kadosh. Ele dá uma visão totalmente diferente. Ele dá esclarecimentos totalmente diferentes. Por quê? Porque hoje eu entendo que a igreja somos nós. E que ele não habita em templos de 4 paredes. Mas ele habita no verdadeiro templo que somos nós. Se aqui está limpo, ele está presente. Se está sujo, ele se afasta. Simples assim. Então, para finalizarmos, 2 Coríntios 5,17. Por isso, se alguém está em alcha, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que foram feitas novas. Ou seja, quando nós aceitamos Yahshua Mashiach, aquilo que era antigo, velho, já se ficou para trás. Ali é renovada a nossa mente conforme a mente do próprio Yahshua Mashiach, conforme a obediência nossa, o temor ao próprio Criador. E ali ele vai revelando, vai entregando conforme a nossa busca, conforme a nossa intimidade. Quanto mais nós tornamos mais íntimo dele, mais nós recebemos. Mais nós somos contemplados de informações, de livramentos, de proteção, enfim, entre outros. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certamente, você pode todas as coisas. Aquela pessoa fala assim, fulano de tal não pode. Pode. Primeiro, se você está em Yahshua Mashiach, você já está um passo à frente da maioria. Se você tem uma fé alicerçada na rocha, o que é a fé? É você crer naquilo que você não pode pegar, não pode tocar, mas tem certeza que já aconteceu. É entender que o universo foi criado pela palavra, que do invisível tornou-se visível. É isso. Essa é a fé. Se você crer, você precisa apenas crer. Porque para Yah nada é impossível. Então eu quero que você comece essa semana com esse entendimento. Que para o Criador dos exércitos de Israel, Yah, Yud, Re, Vav, Re, nada, absolutamente não existe impossível. Se tratando do nosso Criador.
Não existe impossível. Pode sonhar. Érico, vou sonhar pequeno ou sonhar grande nessa semana? Você vai planejar com os pés, né? Nós temos que planejar, mas e orar ao Criador, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade dele, ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então, que a vontade dele nessa nova semana venha prevalecer e venha resplandecer, né? Porque para ele, haja visto, não existe impossível. Não existe impossível. Porque para Yahweh, absolutamente nada é impossível. Obrigada por assistir até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Me ajude a compartilhar o nome sagrado do nosso Criador, Yud Rei, Vav Rei, Yahweh Pronúncia, do Filho Yahshua Mashiach, que foi oculto e escondido por muitos e muitos anos. Mas o Criador diz na sua palavra, em Isaías 52, versículo 6, o meu povo conhecerá o meu nome. Se você está chegando aqui, você está sendo predestinado à salvação, a revelação dos nomes verdadeiros do Pai e do Filho, que foi oculto e escondido por muitos e muitos anos. Mas ele disse que nos últimos dias, naquela última hora, que o povo dele, a igreja dele, conheceria o seu nome. Paz e graça, queridos. Shalom, shalom. Que a benevolência do Criador os alcance e que você vive isso, experimenta isso, porque o Criador não se explica. O Criador a gente se experimenta, porque para Yahweh nada é impossível. Yahshua abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês, aos quatro cantos do mundo, onde vocês colocarem as plantas dos pés, que teu caminhar seja próspero e muito feliz. Assim seja? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Criador pela sua fidelidade e justiça. Aleluia. Eu louvo, exalto e glorifico Yahweh e Yahshua. Aleluia.